Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Já o dissemos muitas vezes e repetimos sem esforço. Esta coisa de educar crianças é bem mais complexa do que alguma vez imaginámos e acabamos por não antecipar uma grande parte dos temas que vão surgir e em que, mediante respostas e reações, sobre as quais nem sempre pensámos previamente, acabamos por moldar muito do que será a atitude do outro lado. Tanto que, imaginem, explicámos à Amélia que seria importante ter cuidado com as pessoas velhinhas. Ou seja, quando visse uma, deixasse passar, não fizesse movimentos bruscos, não corresse, essas coisas. E sim, usámos o termo velhinha. Uns dias depois está uma senhora velhinha a sair do prédio, na nossa rua, e a Amélia, que está no passeio bem próxima, grita para nós pais: "Cuidado com a velha!" Moral da história, às vezes mais valia estarmos sossegaditos, sabem? Brincadeira. Vale sempre a pena falar sobre tudo. E aqui inclui-se, claro está, a deficiência. E é óbvio que a Amélia já nos perguntou o que é isto, apontando para uma cadeira de rodas. E sim, seguimos o conselho da nossa convidada de hoje, Catarina Oliveira, autora do projeto Espécie Rara sobre Rodas. Porque é claro que há sempre o raio do medo de dizer asneira, de magoar, de ofender. E esse medo deve-se, em grande parte, ao facto de falarmos pouco sobre a diferença, de forma a naturalizá-la e deixarmos de lado expressões como "oh, coitadinho". Temos de aprender a olhar de frente, a não desviar o olhar. E é claro que é difícil. Vimos todos de um mesmo sítio, de um mesmo paradigma, o capacitismo. Aprendemos o que era graças a esta conversa. E também isto é importante no desafio que é a parentalidade. Há outra forma de fazer as coisas e não há temas proibidos quando estes assuntos fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Estão ali. Não vou dizer à Amélia que não o estou a ver, não é? E, além de termos também falado do que é o sonho da maternidade na vida da Catarina e de outros assuntos que no universo da deficiência ainda assumimos como tabu, se há outra coisa importante que aprendemos nesta conversa é que grande parte da solução para todo o preconceito, para todo o receio, está mesmo em optarmos por ver verdadeiramente as coisas, despir mesmo os eufemismos, explicar e jamais se esquecer que à nossa frente está uma pessoa. Não está uma espécie rara para observação e questionamentos pelos mais curiosos. Uma pessoa que, mesmo quando só queremos ajudar, tem de ser alvo do nosso respeito. A deficiência não é uma permissão automática para invadirmos o espaço do outro só porque queremos ajudar. Parece difícil, eu sei, mas no fim faz tudo sentido. E a Catarina vai explicar-nos, ora, ouçam lá. Hoje vamos falar sobre deficiência e sobre inclusão. E começo já com uma confissão. A nossa convidada, a Catarina Oliveira, ensinou-me a dizer a palavra deficiência sem andar aqui com rodeios e com quem tem aquele constante medo de estou a magoar, estou a ofender. Mas ensina-nos também outra coisa. A cadeira de rodas que a vida lhe trouxe devido a um problema de saúde não a define. Se ainda não seguem a página Uma Espécie Rara sobre Rodas, façam o favor de começarem. Passem já por lá. Porque, olhem, vão perceber muito depressa e, quiçá, esta conversa já vos vai deixar com muita vontade de irem já lá. Catarina, obrigada de coração, porque é mesmo uma aprendizagem constante passar por lá e aprendemos a sorrir, aprendemos sempre com um sorriso. Por isso, muito obrigada. É verdade, obrigada e eu, obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, obrigada pelo vosso projeto também, que é tão importante. Acho que é sempre é sempre muito importante tentarmos chegar a mais pessoas e em diferentes nichos e a diferentes pessoas, e vocês falando aqui da educação como pais, aqui a questão da deficiência e da educação cruzam-se muito. Eu acho que é aí que está a chave de desmistificar aqui muitas coisas que vamos falar e, portanto, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E Catarina, eu queria começar com uma questão, se calhar até um bocadinho filosófica, mas vou-te deixar explanar à vontade. O que achamos que é inclusão? O que é que achamos que é inclusão e o que é que deveria ser verdadeiramente inclusão? Olha, eu acho que há duas partes da população, digamos assim. Não vamos pôr as coisas tão binárias, mas vamos. Ou seja, eu acho que há muitas pessoas que, na melhor das intenções, e já me disseram isto, não percebem muito bem porque é que nós continuamos a ter que falar de inclusão, porque acham que nos dias de hoje toda a gente só não está incluído quem não quer, quase um bocado assim. Muitas vezes dizem isso também do alto dos seus privilégios, não é? Que todos nós temos, e muitas vezes
não sabemos que há pessoas que estão excluídas porque nós não nos sentimos excluídos porque às vezes fazemos parte de uma maioria privilegiada, muitas vezes, não é? E não tem mal nenhum nisso, só temos é que perceber que nem toda a gente é assim. E depois há aquela parte da população que acha que a inclusão é só que todas as pessoas possam estar no mesmo espaço. Ou seja, que todas as pessoas possam estar a frequentar um espaço e não entendem que a inclusão tem que ser muito mais do que isso, porque eu posso estar fisicamente num espaço ou eu posso aceder fisicamente a um conteúdo, por exemplo, se for cega, se for surda, mas não estar verdadeiramente incluída, ou seja, eu não estar naquele espaço em equidade com vocês, por exemplo, estar num canto, ou não estar num canto, mas ninguém falar comigo de uma forma equitativa, toda a gente falar comigo de uma forma como se eu fosse inferior. Portanto, para mim, a inclusão é nós estarmos, mediante as nossas características, sejam elas quais forem, e às vezes não precisa de ser uma deficiência, pode ser muitas outras coisas, mas independentemente das nossas características, sejam elas quais forem, nós estarmos num espaço em equidade. E o estarmos num espaço em equidade, muitas vezes, passa ou tem que haver o reconhecimento de que nós não partimos todos do mesmo ponto e, portanto, que diferentes pessoas vão precisar de coisas diferentes, mas isso não as faz inferiores, só as faz diferentes da norma, não é? Digamos assim. E, aliás, a estar a ouvir-te leva-nos até à pessoa que nos levou até ti, que é muito giro, Uhum, porque a pessoa que nos levou até à tua página fala exatamente sobre isso connosco, é uma grande amiga e uhum, que trabalha na área da arte, na área da cultura, e que ela diz isso. Sim, aceder à cultura é muito mais do que estar no espaço da cultura e da arte, é muito mais do que isso. exatamente. E Sim, nós sim. aprendemos imenso com ela nessa matéria e lá está, ganhámos essa sensibilidade também graças ao olhar dela. E Que bom. perguntava-te, mesmo com base nisso, isto é muito mais do que existirem rampas, então. Os obstáculos estão muito mais presentes do que simplesmente na ausência de rampas. Sem dúvida. Ou seja, nós efetivamente temos. Quando se pensa em deficiência, pensa-se em pessoa numa cadeira de rodas, porque o símbolo é esse, ainda por cima, embora já se esteja. Pronto, já há vários projetos para se tentar mudar, embora isto também seja dúbio, porque a verdade é que as pessoas reconhecem muito o símbolo assim, e portanto, até que qual é a pertinência de mudar uma coisa que é reconhecida, mas efetivamente define ali uma deficiência que não é, ou seja, a área da deficiência é muito mais vasta do que uma pessoa em cadeira de rodas. E as pessoas pensam logo em rampas, não é? Cadeira de rodas, rampas, escadas, degraus, tudo isso são as barreiras. Mas a verdade é que as coisas são muito mais profundas. E eu, de tudo o que tenho estudado, o que tenho lido, também tenho aprendido muito com a própria comunidade com quem me vou cruzando, com o meu próprio estudo e as minhas próprias vivências. A verdade é que o que acontece é que há um, um sistema opressivo que se foi criado, que tem um nome, que se chama capacitismo, não é? E o capacitismo é um preconceito que está em atitudes, principalmente em atitudes, em mentalidades e em enviesamentos de pensamento. Portanto, se eu tivesse que definir capacitismo, é um bocado isto, é um conjunto de atitudes preconceituosas que todos nós, ou de pensamentos preconceituosos que todos nós temos, muitas vezes sem nos apercebermos deles, porque o capacitismo é perigoso porque ele é muito ténue e é muitas vezes confundido, por exemplo, com um elogio. As pessoas acham que me estão a elogiar, mas estão, na verdade, a dizer-me que eu sou menos do que elas, e depois podemos dar mais para a frente exemplos. E eu acho, e eu acredito, e quanto mais leio, ainda ontem passei a tarde a ler sobre isso, quanto mais leio, mais percebo, eu acho que o capacitismo é que leva à construção de todas as outras barreiras. Porque quem é que constrói uma rampa? É uma pessoa. Alguém, um legislador, tem que fazer cumprir uma lei para que aquele sítio esteja acessível. Se as pessoas não estão alerta para isso, porque não percebem a pessoa com deficiência como merecedora de estar naquele espaço, as pessoas não vão construir rampas, não vão construir espaços. É tão simples quanto, e nós, depois também existem modelos teóricos que definem a deficiência, e eu estava a ler, por acaso também ontem, sobre o modelo dos direitos humanos, que é um modelo que está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que basicamente o que nos diz é que o mundo precisa de começar a entender que a acessibilidade, seja ela o que for, acessibilidade atitudinal, física, tudo mais, é um direito humano. E, portanto, quando eu falo de uma coisa tão simples, e eu gosto sempre de dar exemplos muito simples, mas uma coisa tão simples de eu ir a um restaurante e não ter uma casa de banho, porque eu não entro na casa de banho,
Tá, isto quer dizer, quando nós pomos as coisas em xixi, não é? Digamos assim, por amor de Deus, é um direito humano. Quer dizer, ninguém vai a um restaurante que não tenha uma casa de banho. E depois podemos ir para coisas mais complexas, como pessoas que não podem estudar porque têm uma deficiência, porque não há acessibilidade ou que têm que ser levadas ao colo. E eu, por exemplo, comprei agora o meu carro, estou a fazer o meu seguro e apercebo-me que pago o serviço com uma viatura de substituição e que, se eu precisar da viatura de substituição, dão-me um carro automático que eu não preciso, não consigo usar porque não está adaptado para mim, não tenho uma adaptação. Ou seja, e quando nós começamos a estudar sobre isso, nós pensamos, não, isto são direitos que não estão consagrados para nós. E, portanto, mas a mentalidade das pessoas muitas vezes é, mas também queres o quê? Tipo, queres o quê? Não, não, não é queres o quê? Quero um direito que tu tens e eu não tenho, única e exclusivamente em virtude de uma deficiência. E, portanto, isto é muito complexo, muito profundo. E é essa percepção que te leva a avançar com este projeto, ou seja, sentes que há efetivamente um antes e um depois da cadeira de rodas, mas mais por imposto por um contexto e não por ti. Sim, Isto faz sim. sentido? Sim, eu acho que há uns tempos perguntaram-me qual era o objetivo do meu trabalho. Uma amiga perguntou-me e eu parei um bocadinho para refletir e, efetivamente, um dos meus grandes objetivos é aproximar a pessoa sem deficiência, que não tem um namorado com deficiência, um filho, um pai, um avô. Nós, eventualmente, vamos nos cruzar com alguém com uma deficiência, porque nós todos temos deficiências transitórias, deficiências permanentes, estamos a envelhecer, vamos acumulando comorbilidades, portanto, é super normal isto acontecer. Agora, o meu objetivo é que, imaginem, vocês, se não tiverem nenhum contacto com a deficiência, que pelo menos se interessem pelo tema, que pelo menos a vossa filha, quando vir alguém com deficiência, vocês estejam mais preparados para lhe dizer que a pessoa não está doente, ou que pode estar doente, mas não necessariamente está doente, que a cadeira de rodas não é porque ela está dói, é porque ela não consegue andar e precisa de um equipamento de apoio, como o pai, por exemplo, precisa dos óculos para ver, e, portanto, isto é super importante. Vocês não precisam de estar a forçar uma amizade com alguém com deficiência, mas estarem interessados no tema que faz parte da sociedade. E este foi o meu grande objetivo, principalmente porque eu olho para a Catarina antes da deficiência. Durante 27 anos, eu não tinha nenhum contacto com a deficiência e eu nunca pensei sobre a deficiência. Eu nunca pensei, eu não sei se não fui fazer um xixi a uma casa de banho adaptada porque estava vazia e na outra estava cheia de fila, não me lembro, possivelmente. Lembro-me que não estacionava em lugares para pessoas com deficiência, única e exclusivamente porque sabia que o meu carro ia ser rebocado na Baixa, porque eu trabalhava na Baixa e muitas vezes isso acontecia com outros carros. Não era porque eu pensava que havia alguém que precisava mesmo daquele lugar, e, portanto, o meu grande objetivo é aproximar a comunidade sem deficiência de um tema que é muito desconfortável. As pessoas sentem desconfortáveis perante uma pessoa com deficiência porque não sabem como falar. Lá está, olha, como estavas a dizer, a questão do tema da deficiência. Ai, mas e como é que eu falo com ela? Será que eu posso dizer que ela tem uma deficiência? Será que eu posso dizer à pessoa cega de género, olha, nem sabes o que eu vi ontem? Ou à pessoa surda de género, vais-te passar com o que eu ouvi no outro dia? Tipo, estas coisas corriqueiras que claramente surgem porque as pessoas não têm contacto com as pessoas com deficiência, porque nós somos pessoas, não é? Quer dizer, nenhum cego vai estar tipo a apontar a quantidade de vezes que vocês dizem a palavra ver e vai-vos dar tipo um estalo cada vez que vocês dizem a palavra ver. Ou seja, mas isto é falta de contacto, parece que despersonalizamos a pessoa com deficiência, que é tipo, ufa, aquilo, eu nem quero falar com ela que eu tenho medo de a ofender, é uma pessoa muito frágil. Então este é o meu objetivo. É com humor, mas também com responsabilidade, aproximar a comunidade deste tema. Catarina, não, é aquilo que tu estavas, porque é realmente, parece mesmo que o pré-conceito está aqui, É, está em tá, nós. tá. Na verdade, do outro lado está só uma pessoa que não está à procura de um momento em que nós a magoemos, não está. Mas, claro que sim, aquele exemplo que tu deste do estarmos com uma pessoa cega e dizer, olha ali, ou É isso. e começou a pensar assim, o que é que eu fiz? Claro, claro que E vamos sim. quase a correr para uma casa de banho porque gostávamos muito tempo, ok, sou Sim, horrível. Mas sim. como é óbvio, claro, nós é que estamos a pensar, a criar Claro, monstros. claro. Ainda agora, aquilo que tu falaste dos óculos do André, obrigada, porque às vezes é realmente tu pensas assim, nós é que estamos a complicar. Se a, Sim, se a, se a Mel me perguntar o sim, que é, o claro. que é uma cadeira de rodas, Uhum, depois eu posso fazer claramente esse paralelismo. uhum, É como qualquer outro utensílio que nós temos de usar para uhum, fazer algo porque precisamos, uhum, porque uhum, uhum. pronto. Sim, sem Obrigada, dúvida. Catarina. Obrigada, Nada. obrigada. E aliás, isso leva-me àquela outra pergunta que eu tinha, que era
Se tu realmente pudesses, de uma vez por todas, dizer a toda a gente algo que as fizesse, ou pelo menos desconstruir os medos, os receios que têm perante uma pessoa com deficiência, o que é que tu dirias? Aqueles vídeos que tu lanças muito e que me fazem pensar tanto das imposições de ajuda, Sim. não precisa, não, nós temos que esperar que também nos peçam ajuda. É um bocadinho isto. Sim, eu acho que há duas ideias base, talvez, que eu gostava muito que as pessoas tivessem, que é nós não somos todos iguais e, portanto, existe aquela premissa que as pessoas também muitas vezes dizem sem querer, que é não, mas eu não tenho problema nenhum em lidar com pessoas com deficiência, elas são iguais a mim. Não, nós não somos iguais porque vocês os dois não são iguais e vocês os dois, pelo menos visivelmente, não têm nenhuma deficiência. E, portanto, nós somos efetivamente todos diferentes, nós temos que perceber que há partes da população, não é que nós tenhamos aparecido agora, ou que nós tenhamos nascido agora, mas nós sempre tivemos ainda mais à margem da sociedade e, portanto, ninguém nos via, ninguém nos encontrava em lado nenhum e, portanto, não há uma naturalização da nossa presença, mas efetivamente nós não somos todos iguais e, portanto, nós precisamos de coisas específicas mediante as nossas necessidades específicas. Portanto, parar de olhar para a pessoa com deficiência e lá está, aqui está o capacitismo de dizer-te ah, mas olha, tu és assim, mas eu não faço diferenciação nenhuma, tu para mim és igual a qualquer pessoa. Tipo, em primeiro lugar, para que é que tens que me estar a dizer isto? Só tens que me estar a dizer isto, que não dirias a outra pessoa, já me estás a diferenciar. Portanto, a naturalização de lidar com uma pessoa com deficiência, adequando as coisas às suas características, é super importante, porque nós não vamos estar a falar, sei lá, vamos imaginar, a falar com uma pessoa cega, nós podemos falar com ela de uma forma normal, mas se calhar, como falamos com outra pessoa, frente a frente, com uma voz normal. Mas se calhar, se estivermos na rua com uma pessoa cega, se de repente vier um OVNI e que nos vier atacar, nós não podemos dizer só, olha, cuidado, a pessoa não está a ver. Temos de dizer, cuidado, estamos a ser atacados por um OVNI em cima, ok? É para fugir. Ou seja, adequar as coisas à comunicação. Se calhar, se estiverem com uma pessoa surda, têm que lhe fazer sinais, cuidado, tipo, ou seja, portanto, é adequar à pessoa e naturalizar o facto da pessoa ter características específicas que são diferentes das que nós estamos habituados. E depois também não achar, ou seja, isto é uma coisa que tem que ser naturalizada na sociedade e não vai, nada do que vocês amanhã não vão pensar, ok, espera aí, deixa-me ir aqui às páginas amarelas, ver, já nem existem páginas amarelas, desculpa, ver como é que eu posso fazer um amigo com deficiência, tipo, isso não vai acontecer. Mas o que é que vocês podem fazer? Vocês podem falar com a vossa filha sobre a deficiência, vocês podem informar-se, consumir conteúdo de pessoas com deficiência na internet, vocês podem ir a um restaurante, se não tiver uma rampa na entrada, sensibilizar, não precisa de ser uma reclamação, sensibilizar o gerente, olha, sabe que eu tenho uma amiga que utiliza a cadeira de rodas, eu gostava de vir um dia com ela aqui e ela não consegue entrar de forma, já pensou em pôr, sensibilizar, ir sensibilizando na escola, estar atento à escola da Amélia, será que é uma escola inclusiva, o que é que será que percebem? Ou seja, estas coisas todas são coisas no dia a dia que nós podemos fazer que vão no futuro, e no futuro e no presente, promover a verdadeira inclusão da pessoa com deficiência, não é que vai ter que ir acontecendo. E ainda bem pegas no tema das crianças, porque a minha pergunta vai muito para aí. Somos nós, adultos, que problematizamos e complicamos o momento de explicar o que é a deficiência? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, eu acho que as crianças ali, pequeninas, ali, que ainda não, nem entendem muito bem, tipo, a minha sobrinha tem 11 meses, quer dizer, a minha sobrinha não quer dizer, ela não tem sequer noção, ela vai ver a tia assim, sempre. E, portanto, obviamente que vai haver uma altura em que ela se calhar vai me perguntar, ó tia, porquê é que tu estás sentada e a minha mãe está sempre de pé? Tipo, porquê? Qual é desta diferença? E eu com certeza vou-te explicar, olha, porque a tia não consegue andar, portanto as pernas não funcionam e ela tem que usar outra coisa, como outra pessoa que não consegue ver. Ou seja, explicar às crianças sem ser desvalorizar, dizendo, não é nada, não é nada, nem podes falar com aquela pessoa, está dói, nem falas, não, ou aquilo pode-se pegar, ou ideias completamente estapafúrdias que depois, claro, se colocam na cabeça das crianças e que as crianças depois crescem com essa ideia. Eu tenho imensas histórias que partilham comigo, ou uma vez partilharam comigo a mãe de uma criança que foi à festa da escola do filho dela,
e que viu que o filho tinha um amigo, eu acho que era com trissomia 21. E o miúdo estava a apresentar à mãe o filho, e acho que a mãe, depois, quando o miúdo com deficiência saiu, disse ao filho: Então, filho, não me tinhas dito. E ele: Não me tinha dito o quê? Que o teu amigo era diferente. E o miúdo disse assim: Mas, oh mãe, o miúdo acho que tinha 5 anos, na altura, ou 8. Mas, oh mãe, o que é que se importa? E, tipo, isso importa. Ele disse: Isso importa. E a mãe foi dizendo: Duas chapadas, espera aí, já um buraquinho para eu me enterrar. Ou seja, apercebeu-se dali. E outro foi um senhor que me disse uma coisa muito interessante: que a filha, a melhor amiga da filha, é cega. E ele já sabia disso. Mas acho que uma vez chegou à escola e a filha dele estava a ralhar com a amiga cega porque acho que ela tinha sido desagradável com alguém. E quando entraram no carro, o pai disse assim: Ó filha, já sabes que não podes falar assim com a tua amiga. E ela, muito revoltada: Porquê? Ele: Então, porque a tua amiga. E ele aí já pensou: eu estou-me a enterrar. Eu estou, mas eu vou mais um bocadinho. A tua amiga é cega, então não podes. E ele: Mas, ó pai, então minha amiga estava a fazer não sei o quê, bateu num colega e eu não posso ralhar com ela, não sei o quê. E o pai disse: Desculpa, claro que podes, se a tua amiga fez problema. Ou seja, são coisas que estão em nós e que nós às vezes não nos apercebemos e pumba, dizemos aos nossos filhos. Claro, os nossos filhos, quando estão ali verdinhos, digamos assim, ou quando já têm, estão numa escola inclusiva e que se apercebem que, ok, eu tenho um amigo que não vê como eu, mas é meu amigo, eles ainda conseguem confrontar os pais. Agora, se o pai reforçar o comportamento capacitista, claro que o filho vai ser aquele adulto capacitista, não é? Portanto, vocês têm aqui um papel absolutamente essencial. E não é de dizer: Olha, a tua amiga de cadeira de rodas é uma guerreira, ela é mesmo muito forte, é uma super. Não, é a tua amiga numa cadeira de rodas, olha, ela quer vir à tua festa de anos, pronto, temos que pensar, filha, que temos que fazer num sítio que não tenha obstáculos para a Carla. Ou seja, isto é que é inclusão, não é? Também não é pôr as pessoas com deficiência como se fossem super-heróis, não, são amigos só. E olha, Catarina, pronto, é olharmos mesmo para isto como uma oportunidade, porque temos, Sim, temos mesmo muito que falar e vamos ter muitas perguntas pela frente com a nossa Amélia para claro, aproveitar essa oportunidade. claro. Mas vamos procurar fazer o melhor possível. Sim. E eu perguntava-te agora, porque é outra dúvida que eu tenho, que não sendo, lá está, ainda uma experiência que nós conheçamos, Uhum. na primeira pessoa conhecemos de outros casos, e que nos deixa também assim com o coração apertado, como é que é viver a parentalidade de uma criança ou de uma pessoa com Pois, deficiência? pois. Como é que se gera o desafio? Eu quero muito proteger esta pessoa, porque tenho medo do que ela sofra e passe no mundo e perante os tais preconceitos que já falámos, que sejam conscientes ou inconscientes, Uhum. e fazer sobrepor a isso a força e a vontade de procurar forma de capacitar Uhum. e interromper este capacitismo. Que Uhum. estas duas palavras eu aprendi o que era capacitismo a preparar esta entrevista. Boa, Eu não perfeito. sabia o que era. Ainda bem, Espero que isto esteja positivo, a não fazer ideia do que é fosse, porque ótimo. podia ser uma coisa, Sim, mas estarei mais atenta. Não sabia que existia a sim, palavra capacitismo sim, para definir esta, sim, esta forma de estar, digamos assim. sim. Olha, eu acho ótimo que tenhas descoberto, ou seja, acho bem que, quer dizer, eu gostava que nós todos soubéssemos antes o que era capacitismo, mas o que é engraçado é que muitas vezes quando descobrimos, umas pessoas com mais capacidade, outras com menos, revemos-nos no capacitismo, porque é impossível, nós todos já vimos uma pessoa com deficiência na rua, sem saber nada dela, o primeiro pensamento é: coitada. Pá, coitada, olha, coitada, aquela miúda ali na cadeira. E eu costumo dizer a brincar do género: ninguém sabe se eu vim no dia anterior das Maldivas, estive lá nas Maldivas a ver morritos durante 2 semanas, mas a pessoa olha para mim e é: coitada, está morena, ela está morena, mas coitada. Ou seja, percebem? É este peso que as pessoas não se apercebem. Mas olha, esta pergunta, acho que nunca me tinham feito essa pergunta, mas é muito interessante porque eu acho que ser pai e mãe de uma criança com deficiência deve ser um desafio enorme. Fora os desafios inerentes à deficiência em si, porque podemos ter uma deficiência com intercorrências de saúde ou sem intercorrências, uma criança, sei lá, que nasce e que. Tenho uma amiga minha que teve um acidente aos 2 anos e ficou com uma deficiência motora, pronto, e ela, ok, foi a cena do acidente, mas depois a vida que segue. A verdade é que é um desafio porque a linha é muito ténue entre nós estarmos a ser
capacitistas e a super proteger a nossa criança única e exclusivamente porque ela tem uma deficiência, ou também estarmos a ser capacitistas porque estamos a não achar que aquela criança é capaz de nada porque tem uma deficiência. Portanto, é muito difícil gerir isto e é engraçado porque eu tenho amigas próximas, duas em particular, que têm vivências completamente diferentes e que nasceram praticamente com uma deficiência. Uma nasceu mesmo, a outra teve um acidente em pequenina, e que estão inseridas em duas famílias completamente diferentes, e olhar para elas as duas e perceber a diferença nelas também a nível do próprio capacitismo dentro delas que elas reproduzem. É muito interessante perceber uma família que super protegeu a filha, com certeza na melhor das intenções, mas que sempre lhe incutiu a ideia que ela ia ser sempre muito dependente, que não ia conseguir ser independente por causa da sua deficiência, sendo que ela tinha uma deficiência, tem uma deficiência praticamente igual à minha, e portanto poderia e pode, e está a construir isto, mas muito mais tarde do que poderia já ter construído. E a outra minha amiga, que a família sempre esteve lá para ela, mas sempre lhe disse e reforçou que ela podia ser tudo o que ela quisesse na vida, e que quem lhe dissesse o contrário, nós íamos ter que ir à luta juntos para que isso não acontecesse. Claro que é um trabalho duro, é um trabalho de resiliência, não é? Porque acontece, e as pessoas precisam de perceber que não são coisas da nossa cabeça, acontecem. Professores capacitistas, professores que dizem que uma criança com deficiência não precisa de fazer os trabalhos de casa porque utiliza uma cadeira de rodas, portanto, não te chateies com isso, coitadinha, tens uma deficiência motora, não precisas fazer os trabalhos de casa. Ou crianças com deficiência que não podem ser isto ou aquilo porque têm uma deficiência, porque o professor é capacitista e acha que aquela criança não pode seguir aquele ou outro percurso. Portanto, e os pais aqui têm que estar em cima e têm que estar a dizer, não, tu podes, não podes aqui, mas então vais poder ali. Não podes ali, mas então vais poder aqui. Não, tu só não consegues porque as coisas não estão adaptadas para ti, etc, etc. Agora, claro que isto depende muito, e atenção, isto aqui é muito importante que nós percebamos, depende muito de que famílias é que nós estamos a falar, não é? É uma família que está no limiar da pobreza, que a mãe sai às 6 da manhã a casa, chega à meia-noite a casa, nem tem paciência para respirar, nem quase consegue respirar, e ainda tem que ir à escola lutar pela inclusão do seu filho com deficiência, se ele conseguir ir à escola? Ou uma família milionária tem, quer dizer, nem precisa de ser milionária, mas, ou seja, a questão da deficiência a se interseccionar com a questão da pobreza, com a questão dos LGBTQIA+, tudo isto intersecciona com a pessoa com deficiência. E tudo isto são opções que vão sendo acumuladas e que fazem com que o exercer a parentalidade numa criança com deficiência também dependa de que pai é que tu és, não é? És um pai que está à margem, és um pai que está no interior, no litoral, és preto, és branco, é um casal homossexual, ou seja, tudo isto são coisas muito profundas, mas que efetivamente o que eu diria é sempre tentem, não se deixem cair nas teias do capacitismo, entendam que o vosso filho tem características específicas, que necessita de acomodações específicas, mas que nunca é ele que está mal. Se ele não consegue fazer alguma coisa que não seja o vosso filho tem uma deficiência igual à minha e agora vocês querem pô-lo a saltar, não é? Eu não consigo saltar agora. E eu posso ser tudo o que eu quiser, desde que hajam as condições para me acomodar naquele sítio. E quando vos disserem o contrário, procurem referências, falem com outras pessoas com deficiência, falem com outros pais de crianças com deficiência, e vocês se calhar vão se surpreender, ok, eu achava que não era possível, mas é. A sociedade é que está-me a dizer constantemente que não é possível, porque é mais fácil dizer que não. E, portanto, mas isto é um trabalho árduo, não estou aqui a romantizar a coisa, é um trabalho árduo, mas é possível. Não, sem dúvida. E eu agora aproveito esta boleia para Uhum, te fazer uma outra pergunta sobre outro tema que eu acho que também tem assim uma espécie de capa de tabu do género. uhum, Bem, se eu tiver de falar disto, prefiro dar uma volta maior e ir uhum, por outro lado, que uhum, é desejo de ter filhos e deficiência. uhum, uhum, E eu pergunto, nós preferimos não falar disto porque também implica o tema sexualidade, uhum. e aí entramos então num circuito Não, dificílimo, porque, claro, uau, isto, sim, sim, loucura, claro, ou porque ainda pensamos, então, coitadinho, nem sim. dele consegue tomar conta, precisa de ajuda, então agora como é que vai ter outro para cuidar? É por Sim, estas duas vias? sim. Eu acho que a premissa base, eu acho que é a questão de ah, nem sequer considerarem, tipo, a questão da parentalidade, de seres mãe, de seres pai, é uma coisa que à partida,
tu fazes porque queres, é um extra na tua vida, é uma coisa que vai acrescentar na tua vida. Tu tens uma vida aparentemente estável e bem, e queres ter um filho, queres pôr alguém neste mundo. Quando as pessoas com deficiência, muitas pessoas nem sequer percepcionam muito. Eu tenho a sensação que as pessoas têm muito aquela ideia de opa, coitado, meu, com tantos problemas, lá está, portanto, tantos problemas, ele vai pensar em ter um filho. Ele não deve ter capacidade de criar uma criança. Será que ela consegue sequer engravidar? E depois começam, ou seja, eu acho que começam a fazer o caminho atrás. É de gente, ui, como é que eles vão cuidar de uma criança? Eles não é, será que eles trabalham? Têm dinheiro para cuidar de uma criança? Como é que eles vão educar um ser humano? Se calhar, e eles têm que ser... alguém tem que tomar conta deles, como é que eles vão tomar conta de outro ser humano? Depois vão um bocadinho mais atrás, ui, como é que aquela tem aquela barriga? Como é que ela engravidou? E depois vai um bocadinho mais atrás, ou não, espera lá, para ela estar grávida é porque alguém teve que fazer sexo com ela. Uau, meu Deus, ou seja, isto é um caminho que as pessoas devem, é tipo os neurónios, é de género, já nem sabem muito bem para onde é que são De repente essa virar. pessoa desmaiou. Exatamente. De repente foi too much. Olha, isso é um ótimo vídeo para fazer, que é tipo a pessoa a perceber-se e demais, isso é um ótimo vídeo. Ou seja, as pessoas fazem curto-circuito completamente. E eu gostava imenso que as pessoas desmistificassem que efetivamente há muitas pessoas com deficiência que não querem ser pais ou mães e outras que querem e podem, e muitas não podem, como há pessoas sem deficiência que também não podem ser pais ou mães. E atenção, que existe aqui uma coisa muito grave também, que ainda existe muito, que é os próprios profissionais de saúde, muitas vezes, nem sequer conseguem muito bem lidar, ou nunca lidaram e não sabem como lidar com uma mãe com deficiência, um pai com deficiência, ou um casal com deficiência que queira ter um filho, e isto às vezes também leva ainda a mais entraves. Sei lá, eu já ouvi histórias no meu Instagram, já partilharam histórias comigo de uma mulher com uma deficiência motora que chega à médica e diz que está grávida e a médica põe as mãos à cabeça e diz como é que foi deixar isso acontecer. Quer dizer, isto é completamente não é? O meu neurónio. Ou então, uma mulher com uma deficiência que está na sala de partos a ter o seu filho e o filho sai e a enfermeira diz do género, como é que vai cuidar do seu filho se você é assim? E isto, ou seja, eu por acaso não sei que idade é que terá o filho dessa senhora quando ela partilhou comigo, mas a senhora não me aparentava ser muito mais velha que a minha mãe. Portanto, quer dizer, são coisas recentes. Claro que, por exemplo, eu vejo por mim, eu quero ser mãe, já falei com a minha médica de família sobre isso, essas coisas todas. Ela própria me disse que efetivamente não tem nenhuma experiência nesse sentido, mas quer dizer, não coloca logo ali um comentário capacitista, não é? Dizendo, ai, não, aliás, ela quer mais que eu seja mãe do que eu. Mas, ou seja, há muito desconhecimento também desse lado, que é onde nós muitas vezes vamos procurar informação. E depois há uma série de tabus de as pessoas com deficiência não têm uma vida sexual ativa, quando têm uma vida sexual ativa é para a vida, ou seja, tu encontras alguém que tens de casar, não podes ter one night stand, não podes ser uma mãe ou um pai solteiro. Depois a questão de como é que tu vais criar uma criança, como é que tu vais educar uma criança, como é que tu vais cuidar de uma criança, uma pessoa com deficiência que à partida não tenha nenhuma limitação cognitiva que a impeça de, porque mesmo pessoas com deficiência cognitiva podem ser mães e pais, não é? Mas que a impeça de ser responsável por si ou por outro ser humano, não há problema absolutamente nenhum. Portanto, nós temos que desmistificar estas coisas de, em primeiro lugar, a autonomia da pessoa com deficiência de decidir se quer ou não ser pai ou mãe, e se quiser, a capacitação para ela exercer esse papel na sociedade. Sei que tu já, ainda agora, falaste exatamente nisto que eu te vou perguntar, mas eu quero que fique bem reforçado Claro. esta questão do quem quiser, e aqui um parênteses muito rápido, que é nem todas as pessoas, deficientes ou não, querem ser pais, e não tem problema nenhum. Se não quisermos ser, não somos, ponto, não é um problema. Sim. Mas para os que querem ser, é um sonho, nem é preciso dizer que é um sonho, mas é uma situação que pode ser realizada. Claro que sim. Ou seja, e é bom reforçar isso, as pessoas com deficiência, eu costumo dizer, nós somos pessoas, vai haver pessoas que podem, e às vezes não tem nada a ver com a sua deficiência, é porque tem um problema no útero, tem um problema nos ovários, tem um problema na ejaculação, tem um problema nos espermatozoides, whatever. Ou seja, isto acontece transversal a todas as pessoas, mas pessoas com deficiência que não tenham nenhum problema de saúde, nesse nível, nos órgãos reprodutores, e que queiram exercer esse papel, podem e são. Eu tenho amigos cegos que são mães e pais, surdos que são mães e pais, com deficiências motoras que são mães e pais,
tetraplégicos que são pais, portanto não mexem, só para as pessoas perceberem, não mexem nada sem ser a cabeça, e cuidam dos seus filhos. Claro que podem ter que ter outro suporte, mas para isso existe a assistência pessoal, existem os maridos e as mulheres, ou se não for neste caso é um pai com uma mulher, não é? Portanto, tem uma mãe também ali presente, mas mesmo que não tivesse, portanto, podem Catarina, e não quem há são problema os nenhum. pais que não precisam de ajuda? Credo. Não Exatamente, conheço nenhum. exatamente, Eu é preciso de isso. ajuda todos os dias, a toda hora. Claro que sim, mas conseguem exercer perfeitamente esse papel e assim, as crianças, pá, adaptam-se, eu tenho a certeza, a minha sobrinha já começou a andar, eu, por exemplo, uma coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo pegar na minha sobrinha ao colo do chão e pô-la na minha cadeira por uma questão de equilíbrio, eu não consigo ter esse equilíbrio de libertar as duas mãos, uma coisa tão simples. Eu tenho a certeza que a minha sobrinha, quando começar a conseguir, vai trepar para o meu colo, porque eu vejo isso com uma amiga minha, por exemplo, que é mãe e tem uma cadeira de rodas e o filho dela sempre fez isso. Portanto, as crianças adaptam-se, eu vejo mesmo a minha sobrinha adapta-se, ela no meu colo, na cadeira, quando está no colo, ela quase não se mexe, é engraçado, ela está tipo a brincar, obviamente, mas ela não tem aquele ímpeto de saltar, ela não faz coisas que me façam sentir perigoso ela estar ali, ela adapta-se, as crianças adaptam-se aos pais, não é? Aos pais, e é preciso desmistificar esta questão, não é? De não ver a pessoa com deficiência neste papel da autoridade também e de criar uma criança, não é? E nós falamos muito da questão de filhos biológicos e ainda há um leque vastíssimo de, lá Sim, está, sim. de uma oportunidade de concretizar na mesma esse desígnio de Sim, vida, sim, sim. essa vontade, por outras vias. Por isso, sim, Sim, sim. sem dúvida alguma, Exatamente. temos mesmo de acabar Sim. com este mais um preconceitozito. Exatamente. Mais um Zito. para chegar. E Catarina, eu pego nisto, e tu já falaste desta questão, mas foi algo que me marcou quando estamos a ler sobre ti, que foi Aham. a primeira preocupação ou a primeira pergunta que te surgiu quando aconteceu este teu problema de saúde foi: e a maternidade, posso continuar a pensar em ser mãe? E Exatamente. eu pergunto agora, como é que tu idealizas esse projeto de vida? Uhum. Olha, idealizo que vou ficar uma baleia enorme na minha gravidez, tenho a certeza absoluta. Isso já idealizei, ok? Na minha cabeça, porque penso, meu Deus, uma barriga sentada na cadeira, não consigo ter a atividade física que tenho. Mas pronto, brincadeiras à parte. Olha, idealizo, é uma coisa Deixa que lá, eu eu fui mãe na quero. pandemia, e assim, fechadinho em casa, olha, não vamos falar Eu, sobre a isso. sério, e é que assim, eu sou nutricionista, mas eu tenho a certeza que vou ser aquela mãe que vou querer comer. Ai, que queres? Certeza. Uma lagosta, agora às 2 da manhã. Tenho a certeza, mas pronto, pode ser que não. Sorte que o sushi não podia, porque por causa da raiva Exatamente. naquela coisa que mas senão também. Sim. Não, mas fora de brincadeiras, ou seja, é uma coisa que eu quero muito. Claro que é muito importante perceber que, mediante as nossas deficiências, mas mesmo pessoas que não tenham deficiência, tem que haver um acompanhamento. Normalmente, em pessoas com deficiência, há um acompanhamento mais próximo, por questões precisamente de, eu estava a brincar, mas é assim, eu não me levanto, eu estou mais sedentária, estou muito tempo sentada, há um peso que vai aumentar no meu corpo para estar ali na cadeira. A questão também da bexiga, de infecções urinárias, a própria questão do parto, tem que se perceber se é parto normal, geralmente é quase sempre cesariana pela questão da força, da sensibilidade. Com os homens também muitas vezes tem que se tentar perceber que parte é que está ali afetada ou não para perceber como é que pode acontecer a concepção, mas tudo isto tem que ser portanto, acompanhada, estas coisas mais médicas, mais técnicas, têm que ser acompanhadas, como é óbvio, mas há outras pessoas também sem deficiência que também têm que ser acompanhadas. E depois, honestamente, o meu papel como mãe não é uma coisa, ou seja, assusta-me a questão da maternidade por estar a colocar uma pessoa, não é? A responsabilidade de estar a colocar um ser vivo na Terra que eu quero que seja um ser vivo educado e bem formado e que não quero que lhe aconteça nada de mal e essas coisas, mas o meu papel de mãe enquanto pessoa com deficiência, honestamente, como vejo agora com a minha sobrinha, que fico muitas vezes com ela para mim é muito natural, é quase natural, sempre tive muito contacto com crianças e é quase natural, não me preocupa. Também não me preocupa muito, e, confesso que até me entusiasma saber que pelo menos o meu filho ou a minha filha vai olhar para a deficiência de uma forma muito diferente, porque a mãe dele vai ter uma deficiência, portanto, ele vai ter perguntas, mas vai ser uma pessoa naturalmente muito mais desconstruída e gostava muito que ele... Agora, também me preocupa, claro,
sei lá, o que ele poderá ter que lidar por ter uma mãe com deficiência, dos colegas, ou sei lá, não sei, essas coisas todas, mas honestamente, acho que são barreiras que se vão quebrando e que me entusiasma este papel, espero poder concretizá-lo, não é? Mas o meu futuro papel de mãe é uma coisa que me entusiasma, confesso que não me assusta nesse sentido. Assusta-me a maternidade em si, não é? Não querendo, nós tentamos ao máximo dizer que isto é porreiro, mas Sim. sim, Não tentamos, não, desculpa lá. Exato. Não tentamos, não. Se gostas de dormir, Catarina, esquece. Esquece, não é? Esquece, Esquece, não é? esquece. Mas de Não, resto é olha, espetacular, não é? isto digo-te que é uma coisa que me assusta. A questão da privação do sono em casal, e eu esquece, eu e o meu namorado falamos imenso disso, que é tipo, como é que nós não nos vamos atirar um ao outro? Tipo, com garras, tipo, juro, é que Mas o eu acho sono, mesmo que é uma cena tipo, um transcendental, que eu não chip. sei explicar, que pois, ele nasce e tu, pá, não precisa dormir. não Estou precisas o quê? dormir. A Mel tem quase 3 anos e eu dormi. Não. E não estou o Pois, é quê? isso. Não, estás Mais ou ótima. menos, André. Estás Estou moreno, cor de tu laranja. também. Não, vocês os dois são com ar ótimo. Digo-vos lá. Digo-vos lá. Ainda bem que isto é só Portanto, é podcast e as assim, pessoas não nos fico veem. animada. Sim, sim, não, estou Não, a Mas olha, a minha irmã lá está também. Realmente, a minha sobrinha tem 10 meses e é o que ela diz. O sono realmente, não dormes, não dormes. e só dizer-te, Catarina, que nós temos tido o privilégio de conversar com muitas pessoas que têm exatamente esse medo por outras Claro, circunstâncias claro, da vida, que é o que é que os meus filhos vão passar por eu ter, neste caso, por exemplo, casais homossexuais, claro, a claro. questão da transexualidade, vamos ter Uhum. mais à frente também sobre a questão do racismo, e é engraçado porque temos percebido sempre que os miúdos são quase que embaixadores Pois, para combater pois, qualquer tipo de tentativa sim, de impor ou criar pois, algum preconceito. Não, eles vão, eles seguem sim, e sim, sim. respondem-te, e o que é que É estás a verdade, falar? A nossa exatamente, não conversa estou a perceber. com o casal transexual, quando eles têm um filho, e foi Uhum. maravilhoso perceber que ele é que diz: Ok, Pois, está bem. exatamente. Sim, sim. É Pronto, é isso. maravilhoso. Sim. É isso, sim, sim. Não, é por isso que eu digo, as crianças, esquece, elas são, então se crescem, eu tenho a certeza que, por exemplo, já a minha sobrinha vai ser assim, tipo, porque ela cresce com aquela referência, tipo, a minha tia é assim, claro que eu vou ter curiosidade de perceber porque é que ela, por exemplo, na família é a única que usa aquelas coisas com as rodas, mas é só isso, quando eu perceber, ok, pá, tudo bem. Eu noto muito Mas a isso. curiosidade não me parece seja uma coisa errada. Nós temos curiosidade por Nada, tudo, não é? Eles estão a aprender, nada. estão a crescer, E, portanto. aliás, eu falo muito disso nas minhas palestras, que é ativem a vossa curiosidade não capacitista. Ou seja, é muito diferente vocês conhecerem-me, agora vamos os três beber uma cerveja e vocês começam, tipo, a primeira coisa que me perguntam é, sei lá, imediatamente sobre o que é que me aconteceu, se eu quero muito voltar a andar, como é que é a minha vida sexual, etc, etc. Outra coisa é vocês perguntarem-me, olha, Catarina, tipo, se eu te encontrar na rua, achas que é pertinente, tipo, se estiveres num café eu sentar-me, para tu não estás a olhar para o teto e estarmos ali uma hora à conversa e tu estás a olhar para o teto? Ou se eu te encontrar no meio do shopping e não estiver ali nenhuma cadeira, não me vou sentar no chão só para estar ao teu nível? Ou como é que achas, olha, qual é a melhor forma de eu te ajudar se tu precisares de ajuda? Se tu precisares de ajuda, dizes-me. E eu, olha, não te preocupes, se eu precisar de ajuda, eu digo, eu verbalizo, não tenho problema nenhum. Tudo isto são curiosidades que vocês não sabem porque não lidam com pessoas com deficiência ou com outra deficiência, mas é uma curiosidade que não é capacitista, não é aquela curiosidade por curiosidade, não é? Quase mórbida. Só aqui uma à parte, Catarina. Se algum dia formos os três tomar uma cerveja e a primeira pergunta foi como é a tua relação sexual, foge, ok? Não, eu Porque vou nós não fugir, somos, vou fugir, vou fugir, vou não, fugir. não somos Sim, sim. normais. Mas é assim, isso não me perguntaram, mas já me pararam no meio da rua a dizer: Oh menina, o que aconteceu? Foi acidente. Quer dizer, e claro que eu entendo que aquela pessoa está chocada porque vê uma miúda nova, já não assim tão nova, mas na cadeira de rodas, e fica dizendo: Oh, o que lhe terá acontecido? Mas para mim é tipo, é completamente assustador como é que aquela pessoa deixa cair o véu eu nem sei o que é que isto se chama, mas da noção, não é? Tu não fazes isso com mais ninguém.
Tu não Mas paras? isso não é muito português, esta coisa de. Eu não sei, Talvez, porque eu já não não sei. conheço, não lido tanto com outras nacionalidades, mas é muito o Pois. género de. Eu quero saber, Eu quero conta-me o que é que saber, pois eu aconteceu. não sei. Por acaso, até ia falar, eu por acaso tenho vários amigos brasileiros que dizem que lá também acontece isto, mas não sei se noutros países também acontecerá, mas isto é muito chato, a questão da invasão, de acharem que têm a legitimidade de te invadir e de te perguntar coisas da tua vida que tu não perguntarias a outra pessoa que não tivesse uma deficiência. Não fazias, não perguntavas. Catarina, para fechar esta maravilhosa conversa, pergunto sobre o futuro. Hum. Como é que o imaginas? Olha, o futuro, eu costumo dizer que sou uma realista otimista, digo sempre isto, porque eu acho que efetivamente, para nós atingirmos uma verdadeira equidade e inclusão da pessoa com deficiência, e eu acho que nenhum de nós, espero que a Amélia esteja cá para ver, mas acho que nenhum de nós vai estar cá para ver, porque acho que são coisas que demoram, que precisam aqui de gerações que vão, e eu tenho a certeza que os nossos filhos já vão ter, aliás, eu já noto em algumas crianças, há coisas que já não são questões para elas. Claro que determinadas famílias, as crianças ainda são questões, porque as famílias são ou racistas, ou capacitistas, ou homofóbicas, mas há determinadas coisas que já não são grande questão. Eu vejo, por exemplo, as minhas primas têm agora 18 anos, a questão de, sei lá, do ser não binário, dos pronomes, tudo isto para elas já é muito. Embora possa haver uma coisa que coloquem ou não, mas já não é tanto uma questão como é para os nossos pais, por exemplo. Portanto, eu acho que é preciso aqui uma limpeza quase de gerações de mentalidades e de preconceitos. Que eu acho que não estarei cá para ver, mas acredito muito que o trabalho começa agora, não é? A tentar fazer isso. E eu acredito, embora e eu acho que há muitas pessoas que acreditam mais nas mudanças que nós conseguimos ver ou conseguimos palpar. Essas mudanças são muito importantes, ou seja, eu passar por um café que tinha escadas e que tem agora uma rampa é muito importante porque eu vejo ali uma mudança, mas eu acho que também tem que haver aqui um trabalho, e o meu trabalho passa muito por aí, tem que haver um trabalho quase de picar miolos para tentarmos mudar as mentalidades, porque são essas mentalidades que vão fazer com que no futuro não haja cafés com escadas, porque alguém que abre um café já não ignora o facto de se colocar ali uma escada vão haver pessoas que não vão conseguir entrar. Portanto, já é uma coisa, porque nós vemos isso, por exemplo, em Espanha, há uma mentalidade que já está um bocadinho mais evoluída, então nós vemos que nos sítios, e eu circulo com muito mais facilidade, porque, claro, há uma legislação e uma fiscalização, mas a fiscalização é apertada porque alguém mandou que aquela fiscalização acontecesse. Portanto, eu acredito muito no poder da mudança de mentalidades e acredito que o futuro vai passar muito por isto, por nós naturalmente irmos eliminando preconceitos que existem, e a sociedade naturalmente vai se tornar mais inclusiva. Mas, para que isto aconteça, e eu gostava de deixar este apelo, para que isto aconteça, nós temos que estar disponíveis para nos entender preconceituosos. E isto é o mais difícil. Ou seja, nós entendermos que não é. Ainda anteontem partilhei um vídeo sobre o racismo que a pessoa dizia isto. Não é nós entendermos que lá porque temos um marido preto, não somos racistas. Se eu sou branca, tenho um marido preto, e eu a dada altura, não é por eu ter um marido preto que eu não estou a perpetuar eventualmente um comportamento racista, que eu, como branca, eu tenho que entender isto. Ou eu, Catarina, eu durante 27 anos vivi sem deficiência e eu hei de estar a reproduzir, eu já reproduzi comportamentos capacitistas. E eu tenho que entendê-los, eu tenho que aceitá-los e pensar, ok, eu tenho que os deixar de reproduzir. Eu tenho que começar a trabalhar em cima dos meus preconceitos. E isto é muito difícil. Nós entender que somos capacitistas, nós achamos sempre que estamos com a melhor das intenções, e eu acredito que estejam, mas isso não invalida, não é tipo, espera aí, deixa-me só dar-te um soco com muito boa intenção. Pumba! Mas olha, foi um soco com a melhor das intenções, está bem? Ok, mas deste-me um soco. Portanto, é preciso desconstruir e isto eu acho que é o mais difícil. Eu vou terminar só agradecendo os socos de boa realidade que nos dás, porque acho que só Obrigada. assim é que podemos mesmo ambicionar um futuro. E aqui aproveito a dica com mais rampas e com mentalidades Exatamente. mais inclusivas. Exatamente. Catarina, obrigada por tudo. Obrigada Obrigado, eu. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Chegar a Catarina e perceber que ela aceitava falar connosco foi, desde o primeiro instante, motivo de alguma histeria cá por casa.
Por isso, acreditem que estamos mesmo muito felizes e gratos por termos tido o privilégio de ter esta conversa. Porque sim, além de nenhum de nós estar imune, nós e a Amélia vamos cruzar-nos com pessoas cegas, surdas, que precisam de uma cadeira de rodas e ainda fazemos tanta asneira, mesmo que seja na ânsia de fazer tudo pelo melhor possível. Ou seja, sendo certamente difícil ensinar alguém a sentir empatia, gostávamos tanto de, com naturalidade, mostrar à Amélia que a diferença é o normal e que, na verdade, cada um ao seu jeito, somos mesmo todos espécies raras. Por isso, sim, esta conversa faz todo sentido e aprendemos sobre o que gostávamos de conseguir ser enquanto pais. E a verdade é, se querem saber o que nós gostávamos de saber ser enquanto pais, basta ouvirem todos os episódios das 2 temporadas em que há convidados. Se querem saber o que somos efetivamente como pais, então ouçam aqueles onde não há convidados, está bem? Vá! Estão todos onde, André? Nas plataformas habituais, as pessoas já sabem, eu escuso dizer isto. É isso mesmo. De experiência em experiência, de assunto em assunto, de etapa em etapa, cá vamos nós, empenhadíssimos em fazer melhor, mas cada vez mais mentalizados de que seremos para sempre pais à experiência.